Graça e paz, pessoal, bom dia que o galo já cantou, você está feliz com Cristo, a salvação para a vida eterna que é somente nele. Que bom, seja muito bem-vindo ao canal, todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui para abençoar e edificar o meu e o seu dia, em média 10 minutinhos, então fica comigo até o final, já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha, amém? Que bom, então nosso devocional hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, ou 14, como você preferir, no versículo 25. Jesus ontem insistiu para os seus discípulos entrarem no barco para atravessar o mar, né? E foram à frente dele. Então vamos lá, 25 em diante. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém. Então, eles primeiro não reconhecem Jesus, mas eu não os julgo. Imagine a alta madrugada no mar, tudo escuro, uma tempestade, um vento. Eles eram experientes, porém uma escuridão daquela, já estavam aterrorizados, né? E aí eles veem Jesus vindo, e assim que Pedro escuta, é ele. Pedro sabe que Jesus é Jesus, então quase que o desafia, né? Pede para ele para ir andando sobre as águas até ele, e ele fala: "Venha." Ele não dá mais nenhuma explicação, ele apenas fala: "Venha." E ele vai andando sobre as águas. E aí, quando ele repara o que eles estavam fazendo, ele percebe, ele prestou atenção na tempestade, ele ficou com medo e começa a afundar, gritando: "Senhor, me ajuda." E qual a reflexão que eu tiro aqui hoje a reflexão que eu tiro aqui hoje é: Pedro desafiou Jesus e Jesus falou: "Venha." Mas não foi um desafio confrontando a santidade ou a divindade de Jesus, né? Ele falou: "Permita que eu vá até você, caminhando sobre as águas também." E ele fala: "Venha." Então, a partir do momento que ele fala "venha", ele tem autoridade naquilo que Jesus o permitiu fazer, e ele pega e faz. Até que ele começa começar a analisar os outros fatores, e aí ele começa a afundar, ele começa a analisar o vento, fica com medo. Mas enquanto ele estava apenas atento, com foco naquilo que Jesus falou para ele fazer, ele estava caminhando, ele não estava afundando, ele não estava com medo. Até que ele começou a analisar e pensar: "Cara, o que eu estou fazendo? Eu estou andando sobre as águas, esse vento." E aí começou a querer entender a situação. Eu estou conjecturando aqui, estou fazendo a minha análise, e aí ele começa a afundar. Então, muitas vezes nós pedimos algo para Jesus, nós pedimos para viver
a boa, perfeita e agradável vontade dele. Nós queremos viver aquilo que ele tem para nós, só que vão ter tempestades no caminho. E ele, a partir do momento que nós pedimos isso e ele fala venha, ele nos permite, vai ter um caminho que vai ter que nos forjar. A lixa para uma madeira, antes de uma madeira ser bonita, estar lisinha, onde você pode passar a mão na madeira assim, ela não vai te ferir, não vai te machucar. Ela tem que passar pelo processo de lixar, polir, lixação, tem que depois pintar, mas só depois ela bem lixada, ela gasta, tirada aquela aspereza, depois de ter machucado a madeira, que ela ficou lisa, ela ficou sensível ao nosso toque, ela ficou sedosa ali, ficou aveludada para ser tocado. E a madeira depois de lixada, ela fica gostosa de passar a mão, assim, não sei se já teve essa experiência, mas ela fica assim, enquanto ela é bruta, ela é cheia de ferpa, se você passar a mão assim, você vai machucar toda a sua mão. Assim nós somos também nas mãos do carpinteiro. Nós precisamos passar pelo processo. Ele vai nos chamar, ele vai nos permitir caminhar até ele, caminhar com ele, caminhar por ele, para ele. Mas durante o processo nós seremos tratados, nós seremos forjados. Existem áreas da nossa vida que às vezes a gente não quer deixar Jesus tocar. E aí a gente começa a analisar o vento, a gente começa a analisar a situação, nós começamos a querer não prestar mais atenção no foco, na direção que ele nos deu, e sim em todas as outras coisas. E aí que nós acabamos nos perdendo em nós mesmos ou em tantas outras coisas. Então nós temos que continuar mantendo o foco sempre em Jesus, sempre naquilo que ele nos chamou, está nos caminhando. Se está na palavra, tudo aquilo que ele diz para você está alinhado com a palavra, verdade. Agora, se ele diz, se você acha que você ouviu algo que não está de acordo com a palavra de Deus, vai contra as coisas de Deus, não foi Deus. A Bíblia é uma prova para você saber se aquilo que você ouviu é do Senhor ou não. Tem que estar biblicamente embasado ou alinhado. Então temos que ter esse processo, essa prova. Se você analisar todo o Evangelho aqui, todo o Novo Testamento, aqueles que seguiram Jesus passaram por uns bocados, mas sempre foi satisfatório. E o apóstolo Paulo vai dizer, não sou eu, mas quem vivo para Jesus, vivo em Jesus, e até morrer por ele é lucro. Morrer fazendo aquilo que ele me pediu é lucro. Essas são as palavras de alguém que foi morto pelo Evangelho. E nós lemos uns capítulos atrás, né, o João Batista, nesse mesmo capítulo, no início do capítulo 14, João ele foi decapitado, ele estava aprisionado, estava preso pelo rei Herodes, e sua enteada pediu a cabeça dele, ele já queria matá-lo, mas tinha medo, receio. Então, o máximo que pode nos acontecer é a morte terrena. Isso é o máximo. Então, fora isso, é processo que o Senhor vai nos permitir passar para nos forjar, para nos deixar mais fortes, para nos deixar mais preparado para aquilo que Ele quer nos usar. Não é um bom exemplo que eu ia dar aqui. Poderia ser. Mas vamos continuar na madeira. Se ele for pegar uma madeira para fazer um móvel, algo bonito, não pode estar bruta. Mesmo ela bruta, né, que o pessoal chama madeira de demolição, ela tem que estar lixada, ela tem que estar preparada para não deixar ferpa, para não deixar
possível de machucar alguém. E assim somos nós também. Ele nos trata em tudo aquilo quanto nós somos feridos, em tudo aquilo quanto nós temos que melhorar, desenvolver, para nós não nos machucarmos, não machucar aqueles que estão à nossa volta, não machucar aqueles a quais nós vamos ajudar também na caminhada, porque, como diz a palavra, não tem como um cego mostrar o caminho para outro cego, os dois vão cair. Então nós temos que estar tratados, curados, para poder caminhar e ajudar os outros. Amém? Então, se você já fez essa oração, se o Senhor já o chamou, já falou, venha, você vai passar por alguns processos pro vento, mas tem que continuar olhando para Ele. O final, eu te garanto, é bom. Eu já li esse livro e o final é bom, o final é maravilhoso, o final estaremos com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração. E Jesus falou, venha.